Fala galera, tudo bem? Então, essa é a postagem de mais um vídeo aí, feito por colaboradores do nosso projeto. Graças a Deus a gente conseguiu pessoas para ajudar a gente nessa empreitada, né? A gente conseguir o máximo possível de conteúdos para quando chegar na prova domingo a gente conseguir a aprovação, se Deus quiser, né? Então vocês vão acompanhar agora um vídeo da Inaia, que também é uma aluna do curso de graduação lá da UFO, né, em matemática, que fez uma aula com o pessoal aí muito boa também, discutiu vários assuntos e resolveu uma prova anterior do IFTM que pode ajudar bastante vocês nos estudos aí. Espero que tudo isso que a gente esteja fazendo, esteja preparando e ajudando vocês a se prepararem para fazer uma boa prova, que se Deus quiser vai dar para vocês a aprovação no IFTM pro ano que vem. Beleza, pessoas? Vamos lá então, vamos assistir com carinho, vamos ver direitinho. Se precisar, pausa o vídeo, volta, assiste mais uma vez, né? Refaz os exercícios aí enquanto vocês estão assistindo, que isso tudo é muito importante para vocês conseguirem assimilar cada vez mais conteúdo. Beleza? Vamos lá, pessoas. Boa sorte para vocês. Ok. Aí a gravação foi iniciada e a gente pode continuar. Pensei em gente fazer essa daqui. A primeira questão que aparece, eu pensei em fazer uma ordem diferente, só que eu acho que a ordem que aparece na prova, ela vai ser boa também. Então, vamos fazer essa primeira, e aí eu vou ler em voz alta, e aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem algumas teorias de como vocês fariam, ou como vocês acham que poderia fazer. Não necessariamente precisa ser uma teoria que vai estar totalmente certa, é só a ideia inicial que vocês podem me dizer, e a gente começa a partir daí, ok? Então, vamos lá. O jogo dominó é um jogo que diversas famílias usam para se divertir. Existem várias versões de onde o jogo se originou, mas nenhuma delas, até hoje, pôde ser confirmada. O jogo tradicional possui 28 peças, então aí, acho que já deram essa dica para vocês, né? Vamos ir marcando as informações que a gente tem. Então, 28 peças é o total de peças, que são divididas em duas metades. Nelas aparecem representados os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Deve ser que vocês conhecem, né? Se vocês conhecem o dominó, acredito que isso seja familiar. Geralmente pintados em quantidade de pontos, tal como a figura abaixo. Então, aqui tem as figuras que a gente. Três. As figuras das representações de todas as peças que a gente tem no jogo. Normalmente, em partidas com 4 jogadores, cada um escolhe 7 peças de uma pilha embaralhada e não deixa que seus adversários as vejam. Considere o primeiro jogador vai escolher uma peça entre todas as peças do jogo, que estão com a numeração voltada para baixo, não conseguindo visualizar a numeração. Qual a probabilidade de se escolher uma peça em que os dois números representados são iguais entre si? Então, aqui a gente tem os 4 jogadores, ele escolhe 7 peças, e aí a gente vai considerar que o primeiro jogador vai escolher uma peça entre todas as peças do jogo que estão com a numeração voltada para baixo. Não conseguimos visualizar a numeração. Qual a probabilidade de se escolher? Ah, essa aqui é a pergunta, né? A pergunta é sempre a mais importante. Qual a probabilidade de se escolher uma peça em que os dois números representados são iguais entre si? Vocês têm alguma teoria de como fazer essa questão? Como começar ela? Vou dar um tempinho para vocês pensarem enquanto eu vou pegar minha água que eu esqueci. Voltei aqui, gente. E aí, vocês olhariam para essa questão e pensariam o quê? Ixi, o que vocês acham que pode fazer? Bom, eu acho que, tipo assim, tinha que contar quantas peças de dois números tem. E também tinha que colocar o total, porque ele só vai pegar uma. Então, tinha que ser sobre 28, né? Agora, eu estou em dúvida como que a gente pode fazer o resto da conta. Entendi. Ó, é o que você falou mesmo, Ana. A gente sabe que o total é o quê? 28 peças, certo? A gente está mexendo com porcentagem. Tem várias formas de a gente mexer com porcentagem, e uma delas é o que você falou. E aí, você falou uma coisa importantíssima. Quantas peças eu tenho que tem dois números iguais nela? Vamos contar? Quantas que eu tenho? 7. 7. O 00, né? Deixa eu fazer aqui com essa aqui. Aí eu tenho essa daqui, tenho essa daqui, essa, essa e essa. Então, são 7. Então, eu tenho peças que estão repetidas, 7. Ó, é igual a Ana falou, eu tenho 7 peças que os dois números estão repetindo. Então, aqui eu vou colocar 7 peças, vou colocar um assim, só para a gente saber. O jeito que eu pensei de fazer essa questão foi por regra de 3. Vocês conhecem regra de 3? Sim. Sim. E aí,
Por que eu pensei em fazer por regra de 3? A gente tem diversas maneiras de a gente se resolver essa questão fazendo com porcentagem. É por causa que tem muitas questões que eu pensei em fazer por regra de 3, porque eu acho que dá para você sair muita coisa com ela, e se a gente ir mexendo nisso, às vezes isso pode ajudar muito vocês na prova, em vez de eu mostrar jeitos específicos de fazer. Mas tem uma questão específica que eu vou mostrar mais de uma forma, além da regra de 3. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a regra de 3, mas nas próximas eu vou mostrando outras formas. Mas o que a Ana falou também está certo. O que eu pensei foi, regra de 3, ok. Eu sei que 28 peças é o total, certo? Se 28 peças é o total, isso representa o que em porcentagem? O total representa o quê? 100%. 100%, exatamente. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber a probabilidade. E a probabilidade aqui, eu vou mexer com porcentagem. Então, eu quero saber, em porcentagem, qual que é esse valor. E aí, nesse caso, é o quê? 7 peças repetidas. Sim. E aqui, eu faço a regra de 3 normal. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim. Aí é o que vocês já conhecem, né? Quando ele está dessa forma, eles multiplicam, então vamos multiplicar. 100 vezes 7 dá quanto? 700. Isso, exatamente. 700, e eu divido isso por 28. Vamos fazer essa conta? Divisão para vocês, tudo bem, né, gente? Sim. Vou fazer essa conta, então, aqui mais rapidinho. Então, aqui, ó. Aqui eu vou pegar o 70, vou dividir pelo 28. 2, 16, vai 1, 4, 5. Aqui vai ser 4, 6, 1. E aí eu desço 0. E aqui vai ser o 5, né? 40. Aqui vai 4. 2 vezes 5, 10. Mais 4, 14. Pronto, deu certinho. 25%. Então, a opção correta é a letra C. Eu tinha pensado em outra maneira de fazer e deu o mesmo resultado, só que eu não sei se para outros casos ela serviria, que foi assim. Seria 7 sobre 28, aí eu simplifiquei, que deu 1 sobre 4. Que aí no caso ia ser, aí eu dividi 100 dividido por 4, que deu 25. O 1 sobre 4 já é o 25, né? Sim. Ah, calma. Na verdade, perdão, Ana. Será que você pode repetir? O que Sim. você tinha falado? 7 sobre Eu tinha 28? colocado 7 sobre 28, eu simplifiquei por 7, o de cima e de baixo deu 1 sobre 4. Aí depois eu dividi 100 por 4, que deu 25. Porque 100 era o total. Aí eu já tinha dividido por 4, deu 25. Entendi. É por causa que o jeito que eu pensei, que é muito parecido com o que você falou, é, por exemplo, eu coloco 28 sobre 100, o total aqui em porcentagem aqui, e eu faço proporção. Então, aqui eu quero saber o... É bem parecido com o raciocínio que você teve. Só que eu só quero ter certeza que é 7 e que é x. Aí, aqui a gente faz, multiplica cruzado e fica 700 igual a 28x. E aí, eu gosto sempre de manter o x de um lado, mas tanto faz, tá bom? Aí, aqui ele ficaria 700 dividido por 28. E aí, isso vai dar o mesmo resultado, que vai ser o 25. Aí vai ser 25%. Mas eu acho que esse jeito aí que você pensou também tá certo. Acho que é isso mesmo. Está certo. Mas é isso, gente. Eu acho que é uma questão bem fácil, né? Se vocês acharem mais complicado, eu posso explicar de outra maneira também. O que vocês acharam? Aqui eu expliquei por regra de 3, mas tem várias maneiras de se fazer. Então, ok, a resposta, essa daqui podia ser só essas, assim, né, gente? Mas, ok. Aí tem essa daqui, que ela é um pouquinho mais complicada, só que ela é legal também da gente se fazer. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou ler, vou dar um tempinho também para vocês pensarem só para começar ela, não precisa pensar na questão toda, não. E aí a gente resolve ela. Então, em um campus do IFTM, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 200 estudantes. Então, vamos fazer o mesmo esquema, vamos marcar as informações aqui que a gente acha que pode ser importante. Então, aqui, ó. Em um campus sertém, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 200 estudantes.
com idades entre 15 e 17 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede, no caso aqui, redes sociais, né? Os resultados apontaram que 1/5 desses estudantes preferiu utilizar o Facebook e 1/4 preferiu usar o Twitter. E o restante dos entrevistados preferiu utilizar o Instagram. A fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Instagram é... Vou dar um tempinho agora para vocês fazerem enquanto eu converso com o Renato. E aí, galera, vocês têm alguma ideia? Acha que vai utilizar algum conteúdo? Como é que vocês começariam? Então, achei que começaria pegando os valores, né? Tanto dos estudantes do Facebook quanto do Twitter, e comparar com o dos valores de 200. Então, por exemplo, 1/5 de 200 daria 40, eu acho, né? E os outros daria 50. E a gente encontrava os outros valores por meio desse formato e depois transferia para fração de novo. Sim, sim. Inclusive, foi da primeira vez que eu fiz exatamente assim. A gente vai fazer o que você falou, e aí eu tô pensando de talvez depois mostrar do outro jeito que eu tinha pensado. Mas é isso mesmo. Então, eu vejo quanto é 1/5 de 200. Multiplicação de frações também, tudo bem para vocês, gente? Sim. Então, aqui eu vou cortar direto. Então, aqui eu vou cortar aqui por 5, né? Então, 5 dividido por 5, 1. E aqui eu vou cortar 200 dividido por 5 dá o 40. Então, aqui 40. Eu vou colocar um F, gente, de Facebook, tá bom? E o T de Twitter. Então, 40 Facebook. São 40 pessoas no Facebook e 1/4 dessas pessoas, de 200, né? A gente vai ver, aqui eu vou fazer 4 dividido por 4, 1, e aqui 200 dividido por 4 dá 50, então aqui vai ser 50 pessoas do Twitter. Aí, como são 200 pessoas, né, então a gente já tem o quê? 90 pessoas, porque se eu fizer 40 mais 50 dá 90 pessoas. Então, o Instagram precisa ter quantas pessoas, gente? 110. 110 pessoas, né? Por que precisa ser 110 pessoas? Porque é a diferença entre 200 e 90. Exatamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma legenda Instagram. E vou colocar um izinho. Então, 110 pessoas. Instagram, porque... Desculpa. Quem é que tinha falado, gente? O Samuel. Oi, Samuel. Isso mesmo, certinho. Então, 200 menos 200 menos 90, 110 pessoas do Instagram, e aí eu posso transformar isso em uma fração. Como é que vocês pensam de fazer isso? Coloca 110 sobre 200 e corta o zero. Isso. Exatamente. 110 sobre 200. Corto 10, vai ser 11 sobre 20. Qual a opção que é? A. Letra A. Complicado essa, gente? É fácil. Fácil, né? Eu tinha até pensado de outra maneira até, por causa que eu até ia abordar outras coisas. Vou falar rapidinho, mas vocês fizeram certinho. Porque eu sei que 100 sobre 100, a questão da porcentagem, é um inteiro. Então, o que eu fiz foi fazer um inteiro menos o 1/5 mais 1/4, que ele sai também. Então, aqui no caso, ia ser 1 menos. Aí, aqui eu sei que o MMC entre eles vai ser 20. Vou fazer rapidinho, porque vocês já descobriram um macetezinho lá. 4 mais 5. E aqui vai ser 1 menos 9 sobre 20. E eu sei que o inteiro é o 20 sobre 20 menos 9 sobre 20, que vai ser 11 sobre 20. Fiz um só com frações, mas o que vocês falaram é certinho, tá bom? Então, aqui a letra certa é a letra A. Certinho. Fácil, gente, essa daqui? Sim. Ótimo. Vocês estão craque. Vamos para essa daqui, então? Mais porcentagem. Eu percebi que essa prova aqui foi muita porcentagem. Mas, bom, né? Porque aí é uma matéria que a gente vê bastante. Pedro pretende comprar um livro pagando por meio de um aplicativo de celular que lhe mostra 5 lojas diferentes que vendem o livro pretendido. Ele comprará na loja
que oferecer o menor preço possível para esse livro e pretende pagar em parcela única. Sabe-se que, se o pagamento for efetuado em parcela única, as lojas oferecem um desconto no valor da compra. O quadro mostra as lojas encontradas, os preços do livro em cada uma delas e os respectivos percentuais de desconto. E aí, aqui está mostrando as lojas, o preço do livro, desconto para pagamento em parcela única, tudo bonitinho, né? Enfim, o que ele quer? Ele quer saber em qual loja que ele pode comprar, sabendo que cada loja dá um desconto específico no preço que eles já estão oferecendo. Então, não necessariamente o menor preço vai ser o mais em conta, porque ainda tem a porcentagem que você tem que descontar. Em que loja Pedro comprará o livro? Então, aí aqui tem todas as lojas aqui, e eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Esse aqui eu não pensei em nada tão elaborado para poder resolver ele, gente. Então, assim, se vocês pensarem em outra maneira, vai ser bom. Mas eu vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem. E aí, gente, vocês pensarem em alguma coisa? O que vocês iam começar? Como é que vocês iam começar essa questão? A gente pega os Como valores e põe o desconto tira o desconto, né? Ou seja, a gente pega os valores e subtrai pelo total, que é 100. Então, por exemplo, no 13 a gente tira o 100 e faz esse valor e vai comparando um com um. Foi a única forma que eu pensei. Isso mesmo. Eu Ana, também. você pensou... Ah, tá. Isso Mesmo, mesmo, gente. Isso mesmo. Aqui, eu tinha falado que eu estava pensando de fazer de várias maneiras diferentes para poder mostrar para vocês, mas é isso que o Samuel falou. Se vocês sabem fazer regra de 3 muito bem, vocês podem fazer bonitinho. Então, aqui, ó, vou fazer com a primeira loja por regra de 3 e os outros eu vou fazendo de jeitos um pouquinho diferentes do que eu tô lembrando, né? Então, aqui, eu tenho 46, que vai ser o preço total. Igual o Samuel falou, daria para você fazer os 13% direto e fazer a conta, só que você sabe que esse valor é o desconto. Então, você teria que descontar do valor, ele não seria o tanto que você ia pagar. Então, antes de você fazer isso, você pode fazer o 100% menos os 13%, que vai ter o desconto, né? No caso aqui vai ser 7, 9, 87%, que é o que ele tem que pagar do valor. Então, ele precisa pagar 87% do valor. E eu quero saber qual que é esse valor, né? Então, não sei, eu quero saber. E aí, para isso, a gente faz a regra de 3 normal, multiplica e depois divide. Então, a gente faria 46 vezes 87, uma conta um pouquinho grande, né? Mas se tiverem dúvidas também com multiplicação, com números maiores assim, pode me falar que eu faço um pouquinho mais devagar. Mas vou fazer aqui porque pelo que eu estou percebendo, eu acho que vocês estão entendendo bem. 6 vezes 7, 42, vai 4, 4 vezes 7, 28, 28 mais 4, 32, 6 vezes 8, 48, vai 4 aqui, coincidentemente, né? 4 vezes 8, 32, e 32 mais 4, 36. Aí tem que somar aqui, 2. Se eu errar a conta, gente, normal, podem me falar que aqui eu corrijo. 10 vai 1, 9, 10 vai 1, 4. Então, o total seria isso daqui, e eu vou dividir isso aqui por 100. Então, aqui, 400. Zero, né? Sobrou um 2 aqui, eu vou ter que colocar um zero, uma vírgula, que aí eu vou ter que colocar assim, né? E aqui 200. Então, aqui seria 40,2 o que ele tinha que pagar, né? 87% do valor. A outra maneira que eu fiz, talvez compensa mais fazer com números pares. Por quê? O que eu pensei? É 48 o preço do livro, e aí ele tem que pagar quanto? Ele tem que pagar, o desconto é 20%, então ele tem que pagar 80% do valor, né? É o que o Samuel tinha falado. Eu vou fazer 100% menos o 20%. Ele tem que pagar 80% dos 48. 80%. Eu sei que porcentagem eu posso escrever como fração, como a Ana tinha falado uma vez. Então, é 80%. Então, aqui, o 80%, eu posso escrever ele como 80 por o cento, que vai ser 100. E aí, no caso, aqui eu poderia cortar o zero já de cara, né? E aqui seria 8 sobre 10. Por que eu falei que às vezes é bom com números pares? Porque eu sinto que ele dá menos conta, ele pode cortar. Mas aqui também você já pode cortar, você pode simplificar por 2, que 4 aqui vai ser 5. Então, o que eu posso fazer?
o 48 vezes o 80 sobre 100, ou você já pode fazer 48 vezes 4 sobre 5, que eu acho que talvez pode dar menos conta e compensa mais. Mas é o que eu falei, não tem o jeito certo de fazer. Você pode ter o jeito demorado, pode ter o jeito mais rápido, mas é o jeito que você conseguir pensar. 16, 19, talvez vocês já até conheçam, né? Mas eu já tive muitos alunos que não conheciam, e aí eu gosto de trazer essas outras formas também. Então, aqui eu tenho 192 dividido por 5. Aqui vai ser 3, aqui vai ser 15, aqui vai ser 4, aqui vai ser 2, 8. 40, aqui 2, vírgula, 4, 20. Gente, lembrando, se eu estiver fazendo conta errada, podem me falar. 38,4, que é o preço que vai ficar. Certo? Acabou meu espaço. Que pai. Será que tem como eu colocar mais aqui? Ah, meu Deus. É, gente. É isso que dá. Não saber mexer nas coisas. Tudo bem. Vou fazer rapidão. Faço por 3. Vou fazer 47, que é o preço, e 16, que é a porcentagem. Eu acho que tem como você adicionar nesse maisinho, perto do Wi-Fi da bateria. Vê se dá certo. Ah, será? PDF, gravação, imagem, digite, desenho, nota adesiva. Depois por que nota adesiva? É por causa que eu tinha feito aqui antes, e aí eu consigo, por exemplo, ó, é bem fácil, se eu só fazer assim, ele coloca. Então, talvez eu coloque continuação aqui, porque eu tinha já colado as questões, para a gente não ter que ter o trabalho de ir lá pegando, sabe? Sim. Mas Mas eu. não tem como você, tipo, puxar a folha mais pra cima, arrastar pra cima? Você, Assim? tipo, segura ela e você arrasta pra cima. Ah, vou tentar. Minha É, gente. talvez seja só o texto mesmo, né? É, não, mas tudo bem, eu vou colocar uma continuação da questão tal e a gente continua. É porque essa questão, vocês viram, né? Ela não é difícil, ela só é demorada. Aí eu tava até com esperança, mas acho que não tem jeito. Vai ter que fazer essas continhas, assim. 47 é o preço, vou fazendo um pouco mais direto, então aqui eu vou multiplicar por 16%. Então, aqui vai ser vezes 16 sobre 100, 47 vezes. Vou simplificar aqui por 2. Por 2 não, tem como fazer um número melhor, né? 4. 4, 4. Aqui vai ficar 4. Nossa, coisa feia. 4 sobre 2, 8, 25. 100 dividido por 4 é 25, gente. Olha que dei. 47 vezes 4, 28, vai 2, 16, 18, 188, dividido por 4, 4, 16, 2, 8, 7, 40. Ixi, não, calma, eu fiz alguma coisa errada, não é possível. 16%, 16 sobre 100. Deixa eu ver aqui nas minhas contas. Vai dar 28, dá 7. Não, eu fiz alguma coisa errada, porque 47 vezes 4 dá 28, vai 2. 16 mais 2 dá 18. Aí eu divido por 25, não é por 4. Oh, beleza. Aí, ó. 25 dividido por 188 dividido por 25. Tu, 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 tu. 25 e 7. Dá 7,52. Não, 7,72. Dá 7. 14, 17, 3, 1. Mas, gente, não tô conseguindo fazer subtração? O que é isso? 78 dividido por 25, 18 não dá. Pego 188 direto.
Que vergonha. 35, 3, dá 14, dá 17, tá certo, né? Ah, eu entendi. Vai dar o 7,52. E aí eu vou ter que diminuir do preço. 47 menos 7,52. Que aí eu não tinha feito aquele processo anterior de fazer o preço que eu ia pagar. Aqui, 8, 9, 4, 6, 9, 39 e 48. Enfim, gente, vai ter muitas contas aí. Vocês vão chegar aqui. Vixe, ficou 40 e tudo preto? 48. Os outros é 40 e 48? É, 40 e 48 o 3. Certinho. É as mesmas contas, 40 e o 5, ele é 48. Então, aí o que compensa mais, pelo que a gente está vendo aqui? É o 2,48. Ah, não, o que eu tinha falado não era do 3. Era Ah, do. É porque o 3 você não tinha marcado até o final. Aí eu falei que o final dele era 40 e 48. Pela primeira ah, conta tá. também, já dava para saber que não era a primeira loja, porque o valor Uhum, ele ia ficar maior do que o do 48, então já dava para ir descartando. entendi. É, dava mesmo. Eu queria fazer as contas. Ah, você está falando aqui. Ah, mas será, Samuel? Porque é 47 aqui mesmo, né? 47 que é o preço. E aí eu multiplico por 16 sobre 100. E aí eu fazer essa É porque eu multiplicação. contei Não, errado. você Aí eu tem, só você olhei, não tem tipo, que 47 colocar. menos 7. É porque eu olhei Pode falar, errado. Eu né? olhei 47 menos 7 dava 40. Aí 40 Ah, e que ele 48. pegou emprestado. Ah, tá. Ah, entendi agora. É porque ele tinha pegado emprestado. Ele não dá 40 aqui, não, porque ele É, eu dá não tinha 39. visto. Mas mesmo assim, o 2 é o melhor, gente. É só vocês fazerem as contas que vocês vão chegar. Essa aqui é aquela questão chata que você tem que fazer conta. Eu não pensei em Ah, outro jeito de ir mais rápido, não, mas mas tem também. como ir pela lógica da Ana. Então, Você fica é tipo assim, muita descarta. alternativa e essa aqui ia demorar muito tempo mesmo para fazer na hora. Uhum. Mas vocês podem fazer que nem a Ana, só que assim, eu sou muito insegura. Eu deixaria ela fazer no final, que eu fiquei tipo assim, essa aqui eu sei mesmo, essa aqui eu vou só demorar muito tempo. Então eu deixo ela pro final, faço rapidinho e acerto. Tudo bem, gente? Mas é isso, o processo dele não é muito difícil, mas ele é demorado. Você pode ir eliminando, mas ele continua sendo meio demorado sem fazer essas continhas. Eu gosto de fazer por essa de fração, mas regra de 3 também dá certo, como vocês viram. Então, a resposta certa é a letra B, que é o 2. Porque o teu gabarito aqui, B mesmo. 9, letra B. Certinho. Nem precisei usar outra. Essa aqui é legal. Eu gosto muito de geometria, gente. Eu adoro. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas ela é legal. Então, ó, 10. Na casa da Maria moram 5 pessoas e é um reservatório de água na forma de um paralelepípedo retângulo ou bloco retangular, cujas dimensões internas estão indicadas na figura. Esqueci de marcar aqui. 5 pessoas, importante. Ele está indicado na figura abaixo, essa daqui, né, gente? Como vocês podem ver. Em caso de suspensão do fornecimento de água, estão no reservatório de água cheio, considerando que cada pessoa gasta 200 litros de água por dia, quantos dias a água do reservatório será suficiente para o gasto de água na casa da Maria? E aqui um dado importante, né, que a gente sabe que 1 litro vale a 1 decímetro cúbico. E aí, gente? Essa questão tem muitas palavras, né? O que vocês acham? O que vocês fariam? Tá, essa aí primeiro eu faria a multiplicação, né? Que é todos os lados, né? Multiplicar tudo aí. E depois ia dividir por. Não sei, essa conta é meio complexa, né? É mesmo. Uma coisa que eu fiz, o que você falou tá certinho, Ana, e foi o que eu fiz, mas antes disso, eu transformei o metro para decímetro. Eu transformei o metro para decímetro porque aqui ele fala de 200 litros e ele fala sobre o reservatório e tá tudo em litros, né?
Só que ele tá tudo em litros, e aí eu sei que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, eu converti já o metro para decímetro, porque na minha cabeça ia ser mais fácil eu converter agora. Eu faço a conta que você falou do volume, e aí depois eu ia ver alguma relação. Não que a gente precisa saber como que a gente vai fazer toda a questão desde o início, mas a gente vai fazendo, a gente sabe que essa primeira parte a gente tem que calcular o volume dessa caixa que eles estão mostrando para a gente. E aí, antes disso, eu transformei porque eles estão falando para mim que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, vocês lembram como é que faz esse processo de conversão? Será que você pode pegar na minha mochila? Você vai dividir, não é? É Ou não? dividir por Não. 10, não é? Indo dividindo por 10? Negócio assim? Eu não O lembro. decímetro, 1 decímetro vale menos do que 1 metro. Aqui, eu não sei se vocês lembram da tabelinha, mas eu gosto de fazer ela. Eu vou fazer a tabelinha certinho para a É 1/10 de gente 1 metro. não esquecer. A minha tabelinha tá aqui. Aí a gente tem aquela tabelinha que, inclusive, eu estava ensinando para uma menina do quinto e do sexto ano. A gente tem o quilômetro, a gente tem o hectômetro, a gente tem o decâmetro. Vou colocar todos só para vocês saberem que talvez numa prova futura pode aparecer não só do metro para o decímetro. Decímetro, centímetro e, por último, o milímetro. E aí, ele sempre vai de 10 em 10. O que eu gosto de pensar é, por exemplo, 1 quilômetro, eu sei que ele é o maior de todos. Então, aqui, sempre vai multiplicando 10, porque se eu tenho, por exemplo, eu preciso ter muitos milímetros para ter 1 quilômetro. Então, aqui eu gosto de pensar, multiplico sempre por 10. E aí, o contrário, eu divido por 10. Tudo bem? Sim. Então, esse aqui eu vou sempre dividindo por 10 cada casinha. Só que é bom vocês lembrarem, porque assim, na minha época, quando eu tinha feito, até mesmo para Enem, às vezes ele coloca essas conversões e ele não fala certinho qual conversão que é. Então, poderia ser para decímetro, poderia ser para centímetros. E, por exemplo, 1 metro vale quantos centímetros? É uma coisa que a gente consegue pensar. Mas, às vezes, para os milímetros, você pode ficar meio confuso, são para os quilômetros. Então, eu sempre gosto de lembrar dessa daqui e convertendo. Então, aqui eu sei que 1 metro equivale a quantos decímetros? 1 metro é 0, Ah, não, é é porque 10. se o metro é 100 centímetros, né? Uhum. O decímetro vai ser quanto? Vai ser 10. É. Vai ser 10. Eu gosto também, às vezes, de colocar essa tabela e pensar assim, ó, eu tenho 1 metro. Quantos zeros eu tenho que colocar até chegar em decímetro? Aqui. Ah, entendi. Aí, por É, exemplo, eu tenho faz 1 metro. mais sentido. Uhum. Quantos metros eu preciso colocar para colocar em centímetros? É porque ele faz sentido ter uma coisa visual, mas só que é sempre você pensando, se eu tenho 1 metro, aqui é 10, né? Então eu multiplico 10. Se é centímetros, eu multiplico 10 com 10, que é 100. Se é milímetro, eu multiplico 10 com 10 com 10, que é 1000. Ou senão, você pode fazer essa mesma coisa. Eu tenho 1 metro, quantos zeros eu faço para completar até o milímetro? 1000. Ah, eu tenho 1 metro, eu preciso converter isso para quilômetro. Coloco um assim e coloco quantos zeros eu preciso. Então, aqui, esqueci onde é que fica a vírgula. Acho que é aqui. 0,001. E aí fica assim. Mas é isso daqui. Tchu, 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 tchu. Ó, 1 metro são 10 decímetros. 1,5 metros, que é o que a gente tem, são quantos decímetros? 15. 15 decímetros. 3 metros são quantos decímetros? 30. 30 decímetros. E 2 metros são quantos decímetros? 20. 20 decímetros. Ok. Então, aqui eu sei que é 20 decímetros, aqui eu sei que é 30 decímetros, e aqui eu sei que é 15 decímetros. Tudo bem? Então, Sim. vem a fórmula clássica de volume, vocês lembram? O volume é a soma de cada um desses lados aí, não é? Não, é a multiplicação, eu acho.
Ah, é Isso, multiplicação. isso, Eu tô confundindo com exatamente. perímetro. Uhum. Aqui é o comprimento vezes a altura vezes a largura. Tanto faz a ordem. Pode ser a largura vezes o comprimento vezes a altura. Outra coisa também que eu gosto de pensar, gente, por causa que esse daqui é para paralelepípedo em específico. Então, por exemplo, se você tem um cilindro, se você tem um prisma, o volume, a fórmula dele é um pouco diferente. Só que tem uma fórmula que ela é geralzão. Uma forma que eu gosto de pensar é o volume é a área da base vezes a altura. Não sei se fica mais fácil para vocês lembrarem, só que o que eu faço? Eu sempre calculo a área da base, porque para mim a área é uma coisa fácil, eu tenho um retângulo. Eu sei calcular a área de um retângulo, base vezes a altura. Se eu calcular a área da base, eu sempre multiplico isso depois pela altura, porque o volume são sempre 3 dimensões. Tudo bem? Não sei se vai ajudar Sim. vocês, mas normalmente o que eles utilizam mais é essa daqui do paralelepípedo. Mas lembrando que essa aqui é do paralelepípedo em específico. Você não vai usar ela, por exemplo, para calcular um prisma, o volume de um prisma. Tudo bem? Mas essa Sim. aqui é a geralzona. A gente vai usar essa daqui. Deixa eu apagar. Vai dar Ok. 9.000, né? Isso, exatamente. Por quê? Não, Eu sei 9.900. mesmo. Porque aqui, ó, eu sei que o meu comprimento é 30 decímetros. Eu sei que a minha altura é quanto? A sua altura é 15, 15 decímetros. E eu sei que a minha largura é 20. 20 decímetros. Uma coisa que eu gosto de fazer é multiplicar números que têm zero. Então, o que eu faço? Eu multiplico sempre o primeiro número, 3 vezes 2, por exemplo, que é 6. Eu tenho quantos zeros juntando todos? 2. 2. 2. Exatamente. 600 vezes 15. Aí aqui eu tenho 600 vezes 15. Aí o que eu gosto de fazer? Eu sempre 6 ignoro o vezes zero. 15, né? 6 vezes 15. Vocês sabem de cor quanto é 6 vezes Dá 15? 90. 90. Exatamente, 90. Então aqui vai ser 90, quantos zeros? 2. 2. 2 9.000, zeros. né? 9.000 o quê? 9.000 Decímetros decímetros cúbicos. cúbicos. Exatamente. E eu sei que decímetro cúbico é 1 litro. litro. Então aqui eu tenho 9.000 Litro. litros. Tudo Aí é bem? só dividir esse valor Por por 200, né? 200. Uhum, hum. Por que dividir 9.000 por 200? Porque é a Porque quantidade de litros, né? é a De cada quantidade de pessoa. litros que gasta por dia. E Porque aí lá depois tava falando. aí o resultado você divide por 5, que é a quantidade de pessoas. Isso. Hum, Vamos fazer isso, gente. 9.000. Aí, vocês falaram para mim dividir por 200, né? Isso. Aí aqui eu tenho um jeito diferente do que eu fiz. 90 dividido por 2 dá para simplificar, certo? 45 45. sobre 5, 9. 45 sobre 1, né? Porque aqui é 2, 2 Não, dividido por sim, mas 2. é porque você tem que fazer 45 sobre 5 pessoas, que é o tanto de pessoas que tem na Ah, casa. sim. Aí você faz sobre 5, que aqui vai ser 9. 9. 9 dias. Aí aqui é a letra E. O jeito que eu tinha feito, você tinha falado isso, eu achei interessante. Foi um jeito um pouco. Assim, ele não é diferente, só que vocês pensaram muito mais direto do que eu, né? Aqui, o que, que eu tinha feito? Eu fiz o processo contrário. Eu sabia que 9.000 era a quantidade que dava, e aí eu sabia que uma pessoa, ela consumia 200 litros. Aí eu sabia que 5 pessoas, então eu consumia 1.000 litros. Aí, se eu tinha 9.000 litros na caixa d'água, eu só dividi por 1.000, vai dar 9. É a mesma 19. coisa. É até mais fácil. Uhum. Era só Não, mas cortar. vocês pensaram além. Eu nem pensei nisso. Gente, eu tenho, ó, eu vou deixar vocês lerem essa daqui enquanto eu pego o meu carregador, tá bom? Essa aqui é a última questão. Tá bom. Nossa, acho que tá dando uma bem.
E aí, gente, vocês têm teorias sobre essa? Na verdade, eu acho que eu pulei uma. Acho que você pulou a 11, né? Uhum, mas tudo bem, essa aqui vocês já estão lendo, e depois eu coloco a 11. Teorias? Tava tentando pensar, tipo assim, ele tá na 10, né? Ele tá na questão 10. Eu Uhum. somaria e dividiria até ver, mas assim demora demais, sabe? Tá falando Porque aqui, né? a gente sabe Tá de que baixo. É. é de baixo. Porque, tipo assim, a gente sabe que ele tem. Se ele completar 20 pontos positivos, o jogo se encerra. A cada resposta correta, ele ganha 5, incorreta, perde 5. Ou seja, ele tem que ter feito 4, né? Porque se ele fez em 10, ele deve ter errado metade, né? Mas tá pedindo a diferença entre o número de acertos e erros, né? Então, daqui, não pode ter, tipo, se ele tivesse errado 6, ele estaria com 30 atrás. Se a gente somasse mais 4, ainda daria que ele teria menos 10. Então, complicado, assim. Essa aqui é a que eu achei mais complicada mesmo. Vocês se importam se eu fizer aqui, gente? Não, Vou pode. Não, não. fazer porque ainda falta mais uma. Eu queria dar mais tempo para vocês pensarem, mas essa daqui eu vou fazer porque ela realmente é um pouco difícil. O que eu pensei? Eu falei assim, ó. Eu vou colocar, não sei se vocês gostam de utilizar letras na matemática, né? Mas eu vou ter que usar. Aqui eu vou colocar x para dizer que x é o número de acertos. Tudo bem? Y vai ser o número de erros. Vou chamar de erro, tá bom? A questão das respostas incorretas. No caso, E aí, seria um sistema? isso. Eu fiz um sistema. Então, aí, o que aconteceu? Eu sei que ele alcançou o objetivo dele na 10ª questão. Eu sei que, com os erros e com os acertos dele, ele conseguiu terminar na 10ª questão. E aí, eu sei que cada questão correta é 5. Então, é 5 pontos. Mas cada questão incorreta é menos 5 pontos. E isso ele tem que alcançar os 20, e que ele conseguiu. Aqui eu sei que com a questão certa e com a questão errada, ele conseguiu os 20 pontos, e eu sei que ele conseguiu isso na 10ª questão. E aí eu ia fazer um sisteminha. E eu achar o x e o y. Eu vejo silêncio. E tenho medo. Tudo bem, gente? Tá, tá. Aí, eu não sei se você, não sei o jeito que vocês mais preferem de fazer sistema, mas eu fiz por substituição. Aqui eu falei que o x ele vai ser x igual a 10 menos o y, porque o y está somando aqui. Passo para o outro lado com a operação distinta, no caso, a subtração, e aqui eu tenho x igual a 10 menos y. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso que tenha apenas uma em conta. Então, aqui eu tenho 5x menos 5y igual a 20. Então, eu tenho 5. Vou substituir o x por 10 menos y. Perdão, gente. 10 menos y. Menos o 5y igual a 20. Vou fazer a distributiva. E aqui eu vou chegar em 50 menos 5y menos 5y igual a 20. Aqui eu vou ter menos 10y igual a 20 menos 50. Menos 10y, 20 menos 50, menos... Menos 30. Exatamente, menos 30. Eu quero que aqui seja negativo? Não. Sim. Eu posso multiplicar aqui por menos 1. Aqui 10y igual a 30. E aqui o 10, ele está multiplicando o y. Se eu vou para o outro Mas lado... aí não era só você fazer regra de sinal no final? Tipo, positivo, negativo com negativo dá positivo, né? Sim. Tá bom.
eu posso fazer isso mesmo. É porque eu costumo multiplicar por menos 1, mas tem como fazer isso. Eu posso fazer y igual a menos 30 sobre menos 10, porque o 10 está multiplicando, passa dividindo. Y igual a menos com menos mais, e 3. aqui vai ser 3. Vai chegar no mesmo resultado. Se você multiplicar por menos 1, se você não multiplicar, tudo bem. A y igual a 3. Então, eu sei que o x vai valer quanto? 3. Se o... Aqui vai ser 10 menos 3, então x é igual a 7. 7. Acabou? Hum. Não. Mas praticamente, né? Se eu sei que ele teve 7 acertos, porque x é o número de acertos e y é o número de erros, então eu faço Então vai o ser número de 5. acertos. 7 menos 3. E aqui vai ser 4. Ah, isso. tá. Tá bom? Sim. Ai, gente, já tô acabando. Mas aqui vai ser essa daqui. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, que eu não vou conseguir fazer com vocês a questão 11, mas eu vou pedir para vocês fazerem aí na casa de vocês e eu vou mandar o PDF com a solução dela que eu pensei. Aí, eu tô vendo que vocês estão craques, e aí vocês fazem tentam fazer ela, porque eu também achei ela um pouquinho mais complicada em comparação com as outras, e aí eu mando o PDF com a solução dela direitinho, ok? Beleza. Ok. Beleza? Gente, vocês são craque mesmo. Muito obrigada pela atenção de vocês. E é isso. Obrigada a você. Boa sorte na prova do domingo. Eu fiquei sabendo que essa semana vai ser intensivão. Uhum. Boa sorte, gente.